Oi pessoal, bom dia, boa tarde, tudo bom pessoal? Ao vivo aqui pra gente resolver a prova da OAB, segunda fase, Direito Penal. Desde já agradecendo aos alunos aí do curso, o professor Alexandre Teixeira, principalmente a aluna Liana, acabou de mandar aí no grupo. Aí eu peguei a prova correndo, já botei ali pra imprimir e já vou tentar resolver aqui mais ou menos, dei uma olhada por cima, já vou tentar resolver aqui mais ou menos. Mas, gente, eu estou super feliz porque a gente, em sala de aula, abordou quase todos não abordou todas as questões, como eu vou falar aqui, todas as questões das peças processuais. E também houve um uso muito grande que caiu um rese. Não caiu um rese, mas caiu uma petição muito parecida com o rese, que é o agravo em execução. O agravo em execução, como ele não tem uma lei que o regulamente, ele só tem lá o artigo 97 da LEP, aí tudo que vale para o rese vale para o agravo em execução. Então o aluno que se preparou para fazer um rese já estava preparado para fazer um agravo em execução também. E aí eu coloquei o Mário aqui pulando porque vai ser a vitória aí, principalmente dos alunos do curso professor Alexandre Teixeira. Vamos lá, pessoal. Eu vou resumir mais ou menos para não ter que ficar lendo com vocês, para não ficar chato, certo? Então, na peça prática profissional, o Lucas ele tem 22 anos e ele foi condenado por crime de associação do tráfico de drogas, que está no artigo 35 da Lei de Drogas. E aí, quando ele começou a execução penal, ele diz que foi também depois condenado por ameaça, só que a ameaça que ele cometeu, o crime de ameaça que ele cometeu, foi antes do crime de associação para o tráfico. Então, beleza. Aí, ele, por conta dessa condenação pelo crime de associação para o tráfico, ele foi cumprir pena. Ele cumpriu a parte da pena e o defensor público pediu para ele, depois que ele cumpriu um ano de pena, o defensor público pediu a progressão de regime. E o juiz da Vara das Execuções Penais, da comarca de Belo Horizonte, ele indeferiu o pedido de progressão de regime e sobre alguns fundamentos que eu vou falar com vocês. Ora, depois que está na fase de execução penal, a gente só pensa em 3 tipos de peça. Um são petições em gerais, como progressão de regime, livramento condicional. Outro é a revisão criminal, do 621 do CPP, mas seria a revisão criminal apenas se, depois do trânsito julgado, tivesse surgido uma prova nova, um fato novo, que melhorasse a situação do condenado, ou agravo em execução. Então, na fase de execução penal, vai caber esses 3 tipos de peça. Vai caber as petições em geral, vai caber a revisão criminal ou a agravo em execução. Quando é que cabe o agravo em execução? O agravo em execução ele cabe contra toda e qualquer decisão do juiz da Vara das Execuções Penais. Que foi o caso aqui. Então o defensor pediu a progressão de regime e o juiz da Vara das Execuções Penais ele negou. Então quando você quer combater uma decisão do juiz da Vara das Execuções Penais, você entra com o agravo em execução. O fundamento do agravo em execução é o artigo 197 da LEP, da Lei de Execução Penal, que é a Lei 7.210 de 84. E o prazo para você interpor o agravo em execução são 5 dias, que é o mesmo prazo de interposição do rese, e isso está na súmula 700 do STF. Então já tem aí 2 fundamentos para você utilizar. Como é que faz um agravo em execução? É o que eu chamo com meus alunos de modelo 2. Como é um recurso, quase todos os recursos têm que ter pelo menos 2 endereçamentos. O primeiro endereçamento é o da folha de interposição, nesse caso. A folha de interposição você vai endereçar para o juiz ACO. No caso, você endereçaria para o excelentíssimo senhor doutor juiz de direito da Tananã Vara de Execução Penal da comarca de Belo Horizonte /MG. Aí você ia fazer um textinho que eu chamo de ré-ré. Você ia fazer que o Lucas, já devidamente qualificado nos autos processo em epígrafe, aí você botar em cima, né, autos, número, ele vem para o meu seu advogado interpor agravo em execução com base no 197 da LEP, da Lei 7.210 de 84. Se você quisesse botar, vem interpor tempestivamente, já colocar a súmula 700, também estaria legal. O agravo em execução, o rese e a carta testemunhável, eles têm o que a gente chama de efeito iterativo ou regressivo. Eles admitem o juízo de retratação por parte do juiz. Então você ia colocar nesse textinho e endereçar para ele, para o juiz da Vara da Execução Penal da comarca de Belo Horizonte, ia colocar agravo em execução, processo número. Então, Lucas, já devidamente qualificado nos autos de processo em epígrafe, vem para o meu advogado que aí subscreve, procuração anexo, tempestivamente, ou seja, no prazo de 5 dias, que aí colocava a súmula 700 do STF, interpor agravo em execução com base no 197 da Lei 7.210 de 84. Aí você ia colocar
caso Vossa Excelência não se retrate, que é você indicando para o examinador que sabe que o agravo de execução tem o juiz de retratação. Então, caso Vossa Excelência não se retrate, requer que, aí vem o ré, requer que o presente recurso seja recebido e remetido ao Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Nestes termos, pede deferimento, local, data, OAB, número. Aqui, ele diz que você foi intimado dessa decisão no dia 24 de novembro, que é uma sexta-feira. Então, se é sexta-feira, todo o prazo processual, ele começa e termina em dia útil. E a gente exclui o primeiro dia e inclui o último. Então, se ele foi intimado dia 24 de novembro, que é uma sexta, a gente não pode contar a sexta, tem que contar o primeiro dia útil que vem. 25 de novembro 25 é sábado, aí 26 é domingo, aí seria então você contar 27, 28, 29, 30. Aí competiria a você saber se novembro é um mês de 30 ou é um mês de 31. Novembro, então, ele é um mês de 30 dias. Então ficaria no dia 27, começa a contar, né? Então 24, 25, 26. Começa a contar 27. 27, 28, 29, 30. Primeiro. Aí você tem que só saber se dia primeiro é qual dia da semana. Porque, como eu falei, o prazo processual ele começa e termina dia primeiro. Começa e termina em dia útil. Então veja. 24, ele é sexta. Aí 25, sábado. 26, domingo. 27, segunda. 28, terça. 29, quarta. 30, quinta. E 31, e dia 1º, sexta. Então seria dia 1º na sexta-feira o prazo. Então é isso, perfeito. Feito isso, você bota o local, tem que endereçar, né? Tem que colocar dia 1º de dezembro o prazo. E aí, depois disso, você coloca, neste tempo para deferimento, advogado AB número. Perfeito. Aí, na segunda folha, você vai endereçar o Egrégio Tribunal de Justiça de Minas Gerais. Você vai colocar agravante, que é o Lucas, agravado, que é a Justiça Pública, processo número, e ia colocar em que pese o notório saber jurídico do Egrégio, juiz a qual merece ser reformada a decisão por ele proferida. No caso, ele tem os seguintes argumentos que ele utilizou aqui. O crime de associação por tráfico, no entender do magistrado, é crime hediondo. Associação por tráfico, aí ele diz assim, tanto que o livramento condicional somente poderá ser deferido após o cumprimento de 2/3 da pena. Não, isso está errado. Por quê? Associação por tráfico está no artigo 35 da Lei de Drogas. E associação por tráfico não é nem crime hediondo e nem crime equiparado a hediondo. Ele não é crime hediondo porque os crimes hediondos estão no rol taxativo do artigo 1º da Lei 8.072 de 90. Então a associação por tráfico não é crime hediondo. E ele também não é equiparado a hediondo porque a Constituição equipara hediondo o tráfico, que está no 33, tanto é que nem tráfico privilegiado, que é o do parágrafo 4º, né, do 33, é crime hediondo, então o tráfico, o terrorismo e a tortura. Então o magistrado está errado porque não é crime hediondo. Dizer que o livramento condicional da associação para o tráfico é com 2/3 é um pouco polêmico, porque o artigo 44, parágrafo único da Lei de Drogas, diz que determinados crimes da Lei de Drogas, inclusive do 35, o livramento condicional é com 2/3. Então, se esse magistrado diz que a associação por tráfico, o livramento condicional é dado com 2/3 do cumprimento da pena, não é porque ele é crime hediondo, é sim por conta do artigo 44, parágrafo único. Então, a primeira coisa que você ia combater é que a associação por tráfico não é crime hediondo, porque não está no rol taxativo do artigo 1º da Lei 8.072 de 90 e também não está no rol, não é um crime equiparado ao hediondo. Você ia falar, então, que a progressão, o requisito objetivo para a progressão de regime no tráfico é cumprir 1/6 da pena, de acordo com o artigo 112 da LEP. Então, no seu primeiro argumento era isso, que não é crime hediondo, porque não está no artigo 1º da Lei 8.072 de 90, e deve a progressão de regime se dar não com 2/3, e sim com 1/6, seguindo o artigo 112 da LEP. Aí B, o apinado é reincidente diante da nova condenação pela prática do crime de ameaça. Ele não é reincidente, e aqui era bom você citar o artigo 63 do Código Penal, quando ele vai falar da reincidência. Ele não é reincidente, tendo em vista que
o crime de ameaça foi anterior ao crime de associação para o tráfico, de acordo com o enunciado da questão. E quando é que você verifica a reincidência? De acordo com o 63, que aí você pode até usar também o 64, a reincidência, do Código Penal, ambos, a reincidência ela vai ocorrer quando ele pratica um crime após a condenação com trânsito em julgado por outro crime. Tem outros casos de reincidência, mas não vem ao caso. Mas, para ele ser considerado reincidente, teria que ter transitado em julgado a condenação pelo crime de associação para o tráfico e após vir outra condenação. Acontece que a prática, após vir outra prática de outro crime, acontece que a prática da ameaça, como o próprio enunciado diz, foi antes da condenação por associação para o tráfico. Então você ia combater dizendo que ele não é reincidente. Por que ele não é reincidente? Ele não é reincidente exatamente porque a ameaça foi antes e não foi depois. Aí ele diz, o requisito objetivo para a progressão de regime seria 3/5 da pena aplicada. Caso ele fosse reincidente, seria de 2/5. Falso. 3/5, 2/5 e 3/5 é só para se for crime hediondo ou equiparado. Não vale, e a associação para o tráfico, como a gente já falou, não é crime hediondo nem equiparado. Então, o requisito objetivo não é nem 2/5 nem 3/5, porque não é nem crime hediondo nem equiparado. O requisito objetivo é 1/6 da pena aplicada. Ele tem que cumprir 1/6 da pena aplicada para progredir. Portanto, esse requisito C a gente já falou quando eu falei da A. E também, em relação ao requisito subjetivo, é indispensável a realização do exame criminológico diante da gravidade dos crimes de associação para o tráfico em geral. Falso. Aqui, pessoal, sobre condicionar a progressão de regime para o exame criminológico, há muito tempo isso já não está valendo. Aqui é você citar a súmula 439 do STJ, e essa súmula 439, ela diz que pode até haver exame criminológico, mas tem que ter decisão fundamentada. E quando a lei fala, quando a súmula fala de decisão fundamentada, é a decisão fundamentada com base no caso concreto. Aqui, fundamentação em abstrato, assim, fundamentação genérica, a gravidade em abstrato do delito, não é fundamentação idônea para exigir o exame criminológico. Ele diz assim, é indispensável o exame criminológico diante da gravidade dos crimes de associação para o tráfico. Se eu falar, não, a súmula 439 diz que só vai poder haver exame criminológico se tiver decisão fundamentada. E tem que ser uma decisão fundamentada com base no caso concreto. Não adianta decisão fundamentada com base na questão em abstrato. Perfeito. Pessoal, deixa eu só fazer de novo a questão do prazo, porque como eu vi a prova agora, aí eu não consegui ver direitinho a questão do coisa. Deixa eu anotar. Então, ó, 24 de novembro, que aí é sexta-feira, vai começar a contar na segunda. 24, 25, 26, 27. Começa a contar dia 27. Dia 27 de novembro. Aí 27, 28, 29, 30. Aí 30, dia 1º. Dia 1º vai ser na sexta-feira mesmo. Então tá certo. 1º de dezembro. Não é porque esse negócio de prazo é chato, mas faz parte. Então era isso. Você ia entrar com a grave execução, ia falar que não se trata nem de crime hediondo nem equiparado, ia citar o artigo 112 da LEP, ia falar que ele não é reincidente, citando o 63 e o 64 do Código Penal, principalmente o 63, ia falar que o requisito objetivo é de 1/6 do cumprimento da pena, ainda que ele fosse reincidente, porque não é crime hediondo nem equiparado, e ia falar que do exame criminológico da súmula 439. Eu achei bem tranquila. O pessoal, até mesmo ontem, né, sábado, eu dei aula pro pessoal lá do curso do professor Alexandre Teixeira, e foi até aberto. O pessoal, a gente revisou isso aqui, foi super legal. Tenho certeza que vai dar tudo certo, pessoal. Estou rezando por todos vocês. Bora continuar? Bora agora para a primeira questão. A primeira questão, pessoal, ele fala que no dia 11 de janeiro de 2016, o Arnaldo, ele tacou a porrada, ele desferiu pauladas e socos em Severino. E porque o Severino estava namorando com a neta do Arnaldo. Beleza. Aí por conta disso, o Arnaldo foi denunciado pela prática de lesão corporal gravíssima, e ele confessou o fato durante o interrogatório. Não foi acostado nem um boletim de atendimento médico e nem um exame de corpo de delito. Beleza. As testemunhas confirmaram o fato de ter visto dado o soco,
mas não viram se a agressão resultou lesão corporal. Em sentença, diante da confissão, Arnaldo foi condenado. Vixe, já tá errado. Arnaldo foi condenado diante da confissão a pena de 3 anos de reclusão, deixando o magistrado substituir a pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito, em virtude da violência. Beleza. Aí diz assim, ó. Em sede de recurso de apelação, quais argumentos podem ser apresentados em busca da absolvição de Arnaldo? Justifique. Pessoal, em sede de apelação, se ele está pedindo quais argumentos de absolvição, quando a gente fala de absolvição em sede de apelação, a gente usa o artigo 386. Então, lá no 386, no inciso 7, tem dizendo lá que o juiz deve absolver o réu quando não tem prova suficiente para a condenação. E aqui realmente não tem prova suficiente para a condenação. Por que não tem prova suficiente para a condenação? Porque, veja, primeiro de tudo, foi um crime que deixou vestígios. Se o crime deixou vestígio, o artigo 158 do CPP, ele vai dizer que deixou vestígio é indispensável o exame de corpo de delito, não podendo supri-lo a confissão do acusado. Então, a própria enunciada aqui da questão diz que não foi juntado o boletim de atendimento médico e nem o exame de corpo de delito. Aí, nesse caso, não tem prova ainda, né, da lesão em si. Tinha que ter feito o exame de corpo de delito. E o artigo 158 está dizendo que a ausência de exame de corpo de delito não supre a confissão do acusado. E ele confessou aqui o crime. Aí vem o artigo 167 e ele vai falar que se os vestígios tiverem desaparecido, se não dá para fazer exame de corpo de delito, aí pode suprir o exame de corpo de delito, a ausência dele, a prova testemunhal. Acontece que a própria questão está dizendo que as testemunhas disseram assim, não viram se da agressão resultou lesão. Opa! Então, se você for para o artigo 564, já tem uma nulidade aqui. No artigo 564, inciso 3º, não vou lembrar qual é a linha, pessoal, fala que vai haver nulidade na ausência de exame de corpo de delito. Então, não houve exame de corpo de delito, não pode suprir a confissão do acusado e as testemunhas não falaram nada sobre a lesão, só viram soco. Então, nesse caso, já tem a nulidade, mas ele está te perguntando questões sobre a absolvição dele. A absolvição, então, você ia falar tudo isso que eu estou falando, que não houve exame de corpo de delito, que não supra a confissão do acusado, que as testemunhas nada falaram sobre a lesão, então que não tem prova da lesão. E vai falar que o juiz condenou tão somente com base na confissão. E isso é proibido. Se você viu o artigo 197 do CPP, ele vai falar que o juiz vai confrontar a confissão com as demais provas. Está proibido o juiz condenar tão somente com base na confissão. Então, nesse caso, não tem prova suficiente para condená-lo. Então, em sede de recurso de apelação, qual argumento poderia ser apresentado na busca da absolvição de Arnaldo? Você falar, artigo 386, inciso 7, dizendo que não há prova suficiente para a condenação. Por quê? Eu estou só conferindo aqui se é o inciso 7 mesmo, porque às vezes a gente confunde, né? É artigo 386, inciso 7, não tem prova suficiente para a condenação. Vai falar que não houve exame de corpo de delito, que a confissão do acusado não supre, que o que supriria seria as provas testemunhais, mas as testemunhas não falaram nada sobre a lesão, então que ele deveria ser absolvido, porque o juiz condenou tão somente com base na confissão dele, e o artigo 197 do CPP, ele proíbe a condenação do indivíduo tão somente com base na confissão. Então, você citar esses artigos, principalmente o 197, dizendo que só confessar o crime não dá para o juiz condenar. Beleza. Aí tem... Eita, tá passando um avião aqui. É porque eu tô em casa, pessoal. Aí é super legal, porque eu moro praticamente numa reserva ambiental aqui. Aí eu adoro. Aí é o barulho de pássaro, o céu azul e tal. Mas eu fui gravar aqui fora na varanda, eu tô um pouquinho de calor. Por isso que o cabelo tá só caindo, né? Vou já pegar Vou já pegar um boné. Mas, ó, pessoal, já é domingo, fiz nem a barba, tô relaxando. Perfeito? O item A foi isso. O item B vai dizer assim: ainda em sede de apelação, existe algum benefício legal a ser requerido pela defesa de Arnaldo para evitar a execução da pena, caso sejam mantidas a condenação e a sanção penal imposta? Justifique.
Como ele falou muito de data, no primeiro momento você pensa logo em prescrição, né? Mas ele não falou nada da data dos lapsos interruptivos da prescrição, que é a recebimento da denúncia, que é quando foi a publicação da sentença condenatória. Então, o que você poderia argumentar aqui para evitar a execução da pena seria o SUSI etário. Porque o Arnaldo, o fato ocorreu dia 11 de janeiro de 2016. E o Arnaldo, ele nasceu em 1943. Se ele nasceu em 43, ele tem 73 anos. Lá no artigo 77 do Código Penal, parágrafo 2º, tem o SUSI etário. O SUSI etário diz que quando uma pessoa for condenada, essa pessoa tem mais de 70 anos, e ela foi condenada a uma pena privativa de liberdade até 4 anos, o juiz pode suspender a execução da pena privativa de liberdade de 4 a 6 anos. Então, como ele tinha 73 anos na data do fato, e a pena dele foi de 3 anos, você ia pedir para ele o SUSI etário, onde do artigo 77, parágrafo 2º, dizendo para o juiz suspender a execução da pena dele do prazo de 4 a 6 anos, né? Então, essa seria a resposta do item B. A questão foi legal, né? Eu achei mais ou menos mal elaborada, mas é isso aí, eu acho que dava para matar. Bora para a segunda questão. A segunda questão vai dizer assim, ó. Ela diz que a Maria conversava na rua e se apaixonou pelo Túlio, que é um jovem de 19 anos, ficou interessado. Aí o Júlio passou a ter relações sexuais com Maria. E a Maria diz que nasceu dia 9 de julho de 2001. E o fato foi em 2014. Ou seja, ele estava tendo relações sexuais com a moça que nasceu, com a moça de 13 anos, né? Aí por conta disso, porque ele estava tendo relações sexuais com a moça menor de 14 anos, o Ministério Público processou ele pelo crime de estupro de vulnerável. Beleza. Aí diz que na instrução criminal foi juntada a carteira da Maria e o Túlio foi condenado por estupro de vulnerável. 2 anos após a sentença condenatória, aí diz que transitou em julgado. Transitou em julgado e 2 anos depois, os pais da Maria procuram os familiares de Túlio, diz que se sentiu mal pelo ocorrido, que Túlio era um cara legal, e afirmaram que, na realidade, ela nasceu dia 9 de julho de 2000, mas somente foi registrada no ano seguinte, em 2001. Opa, se ela nasceu em 2000 e não em 2001, ela tinha mais de 14 anos na data do fato. É possível você ter relações sexuais consentidas com qualquer pessoa que tenha mais de 14 anos, e não seja deficiente, nem esteja numa situação de vulnerabilidade, né? Mas ela não estava nessa situação. Então, quando eles tiveram relações sexuais, ele tinha mais de 14 anos. E como ela tinha mais de 14 anos, surgiu uma prova nova que torna o fato atípico, que dá para absolvê-lo. Ó que legal! O que é que eu falei no começo aqui da nossa conversa? Transitou em julgado, você vai pensar em 3 coisas. Petições em geral, né? Petições em geral, como livramento condicional, petição de progressão de regime, não é o caso. Agravo à execução, que foi o caso da peça. E a revisão criminal. Então ele diz assim, diante de tais informações, você o que faria na condição de advogado, né? Diante do trânsito julgado da sentença condenatória, existe medida judicial a ser apresentada em favor de Túlio, diferente habeas corpus, em busca da desconstituição da sentença, justifique e indique em caso positivo. Pessoal, o examinador deu essa questão aqui. Porque no processo penal, o que desconstitui uma sentença condenatória é só a revisão criminal. Então você ia falar, sim, existe, e essa medida é a revisão criminal, no artigo 621 do CPP. Resposta da A, sim, existe a medida da revisão criminal, nos termos do artigo 621 do CPP. Pronto, ó. Uhul! Vou botar o meu chapéu para vocês não frescarem com o meu cabelo que tá caindo. Acho que eu tô bonitinho assim. Obrigado. Aí, no item B diz assim, qual argumento de direito material deverá ser apresentado pelo patrono, ou seja, pelo advogado de Túlio, em busca da desconstituição da sentença? Ora, as hipóteses de revisão criminal, elas estão taxativamente previstas no artigo 621 do CPP. E lá no artigo 621 do CPP, diz assim, ó, a revisão criminal será dada quando a sentença condenatória for contrária a texto expresso de lei, não é isso?
Quando há sentenças condenatórias em depoimento, não é o 621, inciso 3º. Quando, após a sentença, descobrirem novas provas da inocência do condenado ou de circunstância. Então, o que é que você ia alegar? Você ia dizer que nos termos do artigo 621, inciso 3º do CPP, surgiu uma nova prova dizendo que, na época do crime, a suposta vítima, né, a Maria, ela tinha mais de 14 anos. Como as relações sexuais eram consentidas e Maria não é vulnerável por outra situação, por uma deficiência mental, por exemplo, o fato é atípico, ele não cometeu crime nenhum. Aí, então, pedir para ele ser absolvido do crime e extinguir todos os efeitos penais primários e secundários da condenação. Então, extinguir todos os efeitos penais primários e secundários. Perfeito. Por quê? Porque o fato é atípico, não teve crime nenhum. Legal, essa aqui eu tenho certeza que o pessoal lá do Alexandre Teixeira, né, no curso Alexandre Teixeira, no qual eu ministro lá, a parte de penal para a segunda fase e para a primeira fase penal e processo penal, tenho certeza que eles detonaram. Caramba, é tão legal, pessoal, sabe? Eu acho assim, ser professor, você ajudar as pessoas a realizarem seus sonhos, sabe? É uma missão de vida, eu fico muito feliz, não vou nem mentir. Quando eu penso assim, poxa, isso aí foi visto, revisto em sala. Ontem mesmo, como eu falei disso. E aí eu disse, caramba, eu acho que vai dar certo. É só os alunos terem, eu estava rezando, né, para os meus alunos e para todo mundo, ter tranquilidade, fazer na hora da prova, tudo direitinho. Então vamos lá, questão número 3. A questão número 3, ele fala que o Arnaldo e o Bernardo, 4 pessoas, se conheceram e todas as quartas-feiras eles passaram a se encontrar na garagem da residência visando fazer receptação simples. E que eles se encontraram por mais de 6 meses. Aí diz que o morador tinha conhecimento desses encontros para praticar crime, né, que eles estavam só combinando, mas o morador disse que era por conta do roubo. Aí foi instaurado inquérito policial para obter provas. Diante disso, instaurado um inquérito para apurar o crime de organização criminosa, o delegado determina diretamente, sem a intervenção judicial, essa questão foi facílima também. A gente falou ontem, falou também de lei de organização criminosa. Ele determinou, o delegado, a infiltração de agentes de polícia no grupo, de maneira velada para a obtenção de provas. Ao mesmo tempo, pediu outros atos investigatórios. E que descobriu que realmente eles estavam se encontrando para praticar receptação simples. Após a obtenção das provas necessárias, eles foram denunciados pela prática do artigo 2º da Lei de Organização Criminosa, por receptação. Está errado já. Então, ele diz assim, na condição de advogado dos denunciados, considerando apenas as informações narradas, responda aos questionamentos a seguir. Item A. A infiltração de agentes determinada pela autoridade policial foi válida? Está errado. Não foi válida, foi errado. Por quê? Porque essa parte de infiltração de agentes que tem lá na lei de drogas, tem também na lei de organização criminosa, que é a lei 12.850 de 2013, ela só pode ser feita com autorização judicial. Aí a resposta da você ia colocar, a infiltração de agentes determinada pela autoridade policial foi válida? Não foi válida, uma vez que o artigo 10 da lei 12.850 de 2013 exige que para haver a infiltração dos agentes, deva haver, só pode ser feita com ordem judicial. E o enunciado está dizendo que não teve a intervenção judicial. Então a infiltração da gente foi válida? Não foi válida, porque só poderia ser feito se tivesse ordem judicial. Aí o item B diz assim, qual o argumento de direito material, ou seja, se tem crime, se não, por exemplo, se tem extinção da penalidade ou não, qual o argumento de direito material a ser apresentado pela defesa em busca da não condenação dos denunciados pela prática do crime imputado? Muito simples. Lá no artigo 2º da Lei de Organização Criminosa, aliás, minto, não é o 2º não, é o artigo 1º, parágrafo 1º. Lá no artigo 1º, parágrafo 1º da Lei de Organização Criminosa, vai dizer que só vai haver organização criminosa se forem 4 ou mais, associarem-se 4 ou mais pessoas para cometer crimes que a pena privativa de liberdade era superior a 4 anos. Ou seja, a pena privativa de liberdade máxima dos crimes que eles estão combinando de cometer tem que ser maior do que 4 anos. Só que eles estavam se organizando para cometer receptação simples. Receptação simples está no artigo 180, caput, do Código Penal. E a pena máxima da receptação simples é 4 anos. Então, qual o argumento de direito material a ser apresentado pela defesa? A tipicidade do fato. Por quê? Porque
nos termos do artigo 1º, parágrafo 1º da Lei de Organização Criminosa, só vai haver organização criminosa se houver essa reunião constante de 4 ou mais pessoas, com divisões de tarefa, ainda que formal, com certa hierarquia, que o enunciado diz que tinha, né? Mas que seja para cometer crimes em que a pena privativa de liberdade máxima seja superior a 4 anos. Acontece que eles estavam combinando de cometer receptação simples. E receptação simples, a pena privativa de liberdade é de 4 anos. Então não dá para haver organização criminosa quando o crime a ser praticado, que eles querem praticar, é receptação simples, exatamente porque não passa a pena máxima. Pena máxima de receptação simples é 4 anos, e para ter organização criminosa tem que apenas ser superior a 4 anos. Legal, né, pessoal? Achei tranquila a prova, graças a Deus. Professor, tranquila, coisa não foi o senhor que fez lá. Não, eu sei, não estava fácil, mas também não estava difícil, assim, não estava, não foi. Pra quem estudou, né? Pra quem estudou, dá tudo certo. E vamos lá, quarta questão. E última. Pablo, que possui possui 4 condenações pela prática de crimes com violência ou grave ameaça, estava no quintal de sua casa brincando com seu filho quando ingressa no terreno um cachorro sem coleira. O animal adota um comportamento agressivo e começa a atacar uma criança de 5 anos, que brincava no quintal com o pai. Diante disso, Pablo pega um pedaço de pau que estava e desfere um golpe na cabeça do cachorro, o bichinho, mas estava atacando a criança, né? No momento seguinte, chega ao local o dono do cachorro, que, inconformado, chama a polícia e prende em flagrante ele pelo artigo 32 da Lei dos Crimes Ambientais. Os fatos descritos são integralmente confirmados, aí beleza. Considerando que Pablo é multirreincidente, né, que ele tem 4 condenações por crimes graves, o Ministério Público se manifesta pela conversão do flagrante em preventivo, afirmando o risco à ordem pública. Considerando as informações narradas, item A. Qual pedido deve ser formulado pela defesa de Pablo para evitar o acolhimento da manifestação da conversão da prisão em flagrante em preventiva? Legal, eu também falei disso. Turma, é assim, quando é feito o auto de prisão em flagrante, tem que o delegado remeter ao juiz, ao MP, ao defensor, se não tiver advogado, o auto de prisão em flagrante em 24 horas ao juiz, por exemplo. Então o delegado tem que remeter o auto de prisão em flagrante ao juiz no prazo de 24 horas. Aí o juiz vai lá para o artigo 310 do CPP e vê o que é que ele pode fazer. Se o flagrante for ilegal, o juiz deve relaxar a prisão em flagrante. Se o flagrante for legal, o juiz deve converter o flagrante em preventiva, ou deve, que é o último caso, ou deve, como regra, conceder a liberdade provisória. E eu até botei, regra, conceder a liberdade provisória. Então, qual pedido deve ser formulado? Vai passando no avião, espero que você esteja escutando. Qual pedido deve ser formulado? O pedido a ser formulado é o pedido de liberdade provisória. E no caso, a executar liberdade provisória, nos termos do artigo 310, inciso 3º do CPP, ou então, e também, né, se você lembrar, artigo 5º, 66 da Constituição Federal, e essa liberdade provisória aqui, ela é com fiança. Desculpa, ela é liberdade provisória sem fiança. Por que sem fiança? Aí você ia colocar uma liberdade provisória sem fiança, porque nos termos do artigo 310, parágrafo único do CPP, quando a gente age amparado por um excludente de licitude, o juiz deve conceder uma liberdade provisória sem fiança. Então ele diz aqui, no 310, se o juiz verificar pelo auto de prisão em flagrante que o agente praticou o fato nas condições do 1 ao 3 do 23 do Código Penal, que são as discriminantes, né, que são as excludentes de licitude, pode conceder a liberdade provisória ao acusado, mediante comparecimento a todos os atos processuais, sob pena de revogação. Então você ia colocar o pedido de liberdade provisória, aí ia fundamentar ainda no artigo 310, inciso 3º, e aí poderia até ser liberdade provisória sem fiança, não sei se eles vão exigir isso na prova, que se coloque sem fiança, e ia colocar exatamente porque ele está amparado pelo estado de necessidade, né? Porque ele aqui agiu em estado de necessidade, ele sacrificou um bem jurídico para salvar outro bem jurídico. Não é legítima defesa porque o cachorro não estava amando do dono, estava o cachorro solto, sozinho lá. Então, quando ele matou o cachorro para salvar a criança, ele agiu amparado pelo estado de necessidade. Aí, então, assim, você vai estar, qual pedido deve ser formulado? O pedido vai ser liberdade provisória, artigo 310, inciso 3º, e artigo 5º, inciso LXVI, né, 66, e eu ainda colocaria o artigo 310,
parágrafo único do CPP. Perfeito. Massa. Para fundamental, temos comparecimento. Perfeito. E aí, turma, no B ele diz assim, sendo oferecida a denúncia, qual argumento de direito material deverá ser apresentado em busca da absolvição de Pablo? Justifique. Pronto, o argumento de direito material é o que está no Código Penal, que é exatamente o fato de Pablo ter agido em estado de necessidade. Como Pablo agiu em estado de necessidade, você alegar, o argumento seria estado de necessidade. Aí você, o estado de necessidade está no artigo 24 do Código Penal. Aí você ia citar tanto o 23, inciso 1º do Código Penal, que fala estado de necessidade, né? Não há crime quando a gente pratica o crime, inciso 1º, estado de necessidade. E ia justificar que ele estava em estado de necessidade fundamentando no artigo 24 do Código Penal, que ele sacrificou um bem jurídico, que foi a vida do cachorro, que não é considerado um ser humano, o cachorro é considerado um bem, um patrimônio, para fins de direito, para salvar uma vida. Então ele sacrificou um bem jurídico para salvar outro bem jurídico, e o bem jurídico salvo ele tem um valor maior, né, que é a vida da criança, do que o bem jurídico sacrificado, que é o cachorro, que é considerado um patrimônio. Então é isso, pessoal. Acho que a gente resolveu. Se você tiver alguma dúvida, pode falar aí no inbox para mim, assim que der eu respondo, certo? Eu espero ter ajudado. Você que vai fazer a segunda fase da OAB, eu conto com você lá no curso Alexandre Teixeira. Vão ser muitas aulas, pessoal. Cada vez eu voltei agora, né, praticamente para a sala de aula, eu estava exercendo um cargo de gestão, e eu passei 2 anos e meio mais ou menos afastado, por isso que eu não abri segunda fase em penal. Passei quase 3 anos afastado da sala de aula, assim, mas digo assim. E eu abri com essa primeira turma, a gente já abriu, foi um sucesso. A turma foi maravilhosa, eu acho que vai ser muito bom o resultado deles. Estou até já pegando feedback daqui a pouco lá no nosso grupo. E eu tenho certeza que eu já vou aprimorar mais ainda, vão ter mais aulas, tem mais videoaulas, o aluno ganha um curso completo de Direito Penal, vai ter a oportunidade de estar comigo, né, um professor lindo, maravilhoso, com a autoestima lá em cima. E é isso, pessoal, estou à disposição caso você precise, viu? Tchau, tudo de bom.